Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui novamente José Luiz Alves da Silva, em nome do Jake. Grupo Espírita Irmão Carmelo, né? Casa especial, maravilhosa, que abre espaço para quem quer estudar o Espiritismo, para quem quer olhar para si mesmo e para si mesma, para poder cumprir a principal exigência ou objetivo de estarmos aqui, que é a gente se melhorar, não é? Nós crescermos, nós sermos pessoas melhores. Esse encontro ele não serve apenas para quem é cristão ou para quem é espiritualista, ele serve para qualquer um. A gente está falando sobre o fato de que a gente pode ser uma pessoa melhor ao longo da nossa vida. Isso independe, evidentemente, de qualquer religião que a gente siga. Qualquer ser humano que queira ter uma vida melhor, que queira conviver melhor com seus ambientes, vai poder olhar para aquilo que a gente conversa aqui cotidianamente, para a gente poder olhar como sermos práticos. Muito bem. O título de hoje aqui é ser exigente. Sim, ser exigente, não é? O que é ser exigente na nossa vida do cotidiano? E aí vamos novamente mergulhar no que é a minha busca aqui como palestrante, como orador, dentro do nosso Espiritismo, que é a aplicação prática do Espiritismo. A aplicação prática de bons preceitos de vida. Esse é o meu principal objetivo, sabe? A gente buscar alguma situação que permita que a gente cresça, que a gente aplique regras boas de convivência, e no nosso caso, de sermos cristãos, no dia a dia. Não é algo fácil, não é algo simples. E lembrando que eu sempre trago para nós aqui 3 pilares que a gente está discutindo durante o ano. No nosso caso aqui, a gente está falando de causa e efeito, primeiro pilar. Estamos falando sobre a fragilidade humana, segundo pilar. E sobre o perdão, terceiro pilar. Essas vão ser as minhas buscas durante esse ano todo, para conversar com vocês. Para a gente conversar um pouquinho, entender, pensar, trocar informações, não é? Hoje eu vou classificar essa nossa conversa, cujo título é Ser Exigente, no quesito causa e efeito. Que causa e efeito. Por quê? Porque existe uma contraposição, às vezes, uma contraposição do que é ser cristão, do que a gente estuda nas diversas religiões das quais nós fazemos parte, que é você olhar para um processo e, ao mesmo tempo em que ser cristão significa ser caridoso, ser tolerante, ser compassivo, não é? Ser acolhedor, e, por outro lado, para você praticar as regras que são tão importantes no nosso mundo cristão, você é obrigado a se transformar, fazer a tal da reforma íntima, não é isso? Buscar uma nova visão, buscar um mundo de regeneração. E aí, portanto, qual é a contraposição? É a contraposição de que a gente olha para este processo e você tem que ser exigente para fazer isso. Você tem que ser exigente. Você tem que ser assertivo, assertiva. Você tem que ser focado, focada. E às vezes rígido e rígida. Rígido e rígida. Não é muito fácil pegar os desafios dessa vida e fazer escolhas que sejam, como a gente fala, assertivo, quer dizer, direto ao ponto. Não é? Seu objetivo é objetivo o suficiente para tratar apenas do que interessa, ser assertivo. E isso é uma contraposição. E isso é um desafio, isso é uma exigência. A moral humana, ela é flexível, estou dando risada por causa disso, né? A gente olha as pessoas que elas flexibilizam morais, não é? O que é roubar? Meu Deus. O que é enganar? O que é egoísmo, que não é? Quais são os limites disso para você? Quais são os limites disso? O quanto eu posso ser flexível na aplicação das leis morais da vida? Pega lá o Livro dos Espíritos, não é? Ele fala sobre as leis morais. Pega as nossas 10 leis universais. Lei do trabalho, do amor, não é? Pensa na possibilidade de você poder aplicá-las no dia a dia e tomar cuidado para equilibrar na mesma balança, não é? Aquilo que eu falei na palestra anterior, não é? Indulgência, condescendência e resiliência. Versus ser rígido, versus ser exigente,
versus ser focado ou focada. A verdade é que a gente precisa, né, equilibrar as duas coisas, os dois papéis. Eu preciso ter os dois papéis quase que o tempo todo. E seguir muito o meu coração. Estudar muito para que eu possa seguir a minha mente, entender a razão de aplicação desses preceitos. E para que eu possa, então, ter a condição de fazer a minha própria decisão. A minha própria decisão. Estar certo ou errado é um limite muito próximo, mas que exige da gente cuidado para poder fazer essa aplicação. Por isso que eu falo causa e efeito. Evidentemente, as decisões que eu tomo, elas vão refletir em outras pessoas, vão refletir em outros ambientes. Qual é o seu papel na sociedade? Você é um gestor de pessoas, um líder de pessoas? Você é um professor ou uma professora? Você é um médico ou uma médica? Você é uma pessoa que faz serviço para outras pessoas e presta serviço para outras pessoas? Você trabalha numa fábrica? O que você faz? Qual é a sua função? Esse mundo ele é quase que uma visão de pessoas servindo pessoas. E quando for um mundo de regeneração, já está no caminho, nós só poderemos fazer isso se nós formos protagonistas. No mundo de regeneração, que é a transformação que a Terra passa agora, nós precisamos ser protagonistas. Nós não podemos viver apenas de dó de si mesmo e achar que nós somos vítimas da sociedade ou vítimas da situação. Nós precisamos entender que todos nós aqui temos um papel para atuar no dia a dia, para fazer escolhas, e essas escolhas passam por esse equilíbrio, passam por essa visão de onde eu estou, do que eu estou fazendo. Passa pela compreensão de quais são as leis universais, não é? Lei da caridade, lei do amor. Passa pela compreensão do que significa dizer amai aos vossos inimigos, ou dar a outra face, não é? Dar outra face é você escolher não agir da mesma maneira que a outra pessoa está agindo. Significa isso, não é? Porque esse planeta no qual nós estamos, às vezes tem muita questão de vingança, e isso é uma perda de energia fantástica, brutal. E para viver aqui a gente precisa ter muita humildade. Muita humildade. Saber que eu não estou levando sapo nenhum para casa. Não estou. Né? Eu posso me sentir magoado ou magoada. É do ser humano, eu posso fazer isso. É aceitável que a gente se faça. Mas até aí, arquitetar uma estratégia para prejudicar outra pessoa, devolver para ela na mesma moeda, como a lei de Italião, não vale a pena. Porque ser cristão é tentar equilibrar essas circunstâncias e fazer bem para uma terceira pessoa. O universo, causa e efeito, causa o seu próprio círculo energético e trará para aquela outra pessoa formas de aprendizados diferentes das suas ou das minhas. Em algum momento, evidentemente, aquilo que acontece conosco no dia a dia servirá de aprendizado para mim e para você. As doenças, os antagonistas que a gente encontra na vida vão nos dar tolerância, vão nos dar maior força para a gente conseguir seguir com essa vida e ser uma pessoa mais forte, mais esclarecida. Tá? Então não é uma tarefa simples, não é uma tarefa trivial. Né? Então, ser exigente, bacana. Quem eu devo ser exigente primeiro? Comigo. Quando eu pratico alguma coisa que eu consigo transferir para mim um novo aprendizado, consigo aprender na rua, então a gente aprende de que forma? Amor, pela dor ou pela inteligência. Tá bom? A gente sempre fala só amor pela dor, mas não é só isso. Eu aprendo pela inteligência. Eu percebo com os erros dos outros e com os aprendizados que eu já tive, uma alteração no meu comportamento. E Deus, na sua maravilhosa misericórdia, ela sempre dá segundas chances pra gente durante a vida. Isso é um negócio tão fantástico, tão maravilhoso. Sempre nos permite recomeçar, né? De novo, uma frase que eu sempre digo, disse esses dias pro Bosco, não é? Francisco Cândido Xavier, né? Espírito fabuloso e maravilhoso. Eu não posso começar de novo, mas eu posso recomeçar agora e ter um novo fim. E as nossas escolhas sempre são no momento presente, nesse momento atual. Voltar atrás, me perdoar, perdoar os outros, pedir desculpas, sim, corrigir as falhas, isso é absurdamente essencial. Né? E eu posso decidir fazer isso aqui agora. Né? Então, ser exigente faz parte, sim, do trabalho. Ser exigente para que eu não possa ser mole, para que eu não possa ser complacente, passar a mão na minha cabeça e dizer que eu sou um produto da sociedade.
ou que eu sou um produto do meu meio e simplesmente me desculpar não serve muito, sabe? A gente pode chorar, a gente pode rir, mas eu preciso entender que eu tenho que fazer escolhas. Livre-arbítrio significa isto. A minha capacidade de olhar, ler uma situação, aprender uma lição e fazer uma escolha. Isso não farei mais. Eu prefiro escolher não ser tão duro assim com as pessoas ou falar de forma dura com as pessoas. Eu prefiro abrir meu tempo para poder ser gentil com as pessoas que estão à minha volta. Eu prefiro ser atencioso ou atenciosa do que ser arrogante, do que não dar atenção para quem precisa de mim. Não ligar de tarde, de noite, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, aquele que você se deu mal. Ao invés de querer dar lição para os outros, dizer, olha, vamos deixar isso de lado, né? Vamos deixar isso para lá, isso não vai ser resolvido aqui agora. Então vamos tentar viver um pouco melhor. Acho que isso faz parte do trabalho. Então, entre eu ser cristão, caridoso, né, ser amoroso, caridade, a forma mais sublime do amor, ajudar pessoas que estão realmente necessitadas, ao invés de eu simplesmente ter leis absolutamente rígidas, essa pessoa que está passando na rua não vou dar nada porque é um vagabundo. Deixa teu coração falar um pouquinho. Sabe, às vezes você vai dar para alguém e você está dando uma esperança para alguém. Deixa alguns reais ali no teu carro, 2, 3, 4, 5 reais, uma nota de 5, algumas notas de 2. Deixa você se ver fazendo isso. Deixa você escutar alguém que está precisando de um ombro amigo. Então você vai ser cristão. Você vai olhar, você vai ser bondoso ou bondosa. E ao mesmo tempo, você vai poder deixar essas pessoas terem alternativas novas, possibilidades novas. Que então ali eu estou sendo exigente. A prática do espiritismo ela não é uma prática fácil. A prática do cristianismo não é uma prática fácil. Ela exige que você conheça essas leis, que você tente aplicá-las. Exemplo, vou dar um exemplo para você. Pense numa pessoa com quem você se dá mal no trabalho. Feliz ou infelizmente, eu já pensei. Né? E aí você decide que você vai conversar com essa pessoa no dia de amanhã. Você vai falar bom dia, você vai olhar para ela, não vai fazer cara feia, e vai tentar conversar com elas durante o dia. Sem raiva no teu coração. Não alimenta más ideias. Por que você vai fazer isso? Para praticar a capacidade de se comunicar. Para praticar a capacidade de ouvir. Eu não estou dizendo de pessoas que sejam mau caráter, não é isto. Em geral, as pessoas com quem a gente tem embate, a grande maioria não é mau caráter. Então não estou falando dessa situação. Estou falando de pessoas que às vezes você tem um antagonismo, né? Pessoas com quem você discutiu. Às vezes as pessoas todas têm o mesmo objetivo, mas o jeito delas fazerem as coisas não é tão legal, não é tão bacana. Lembre-se sempre de uma coisa que a gente discute aqui. Forma e conteúdo são coisas diferentes. As pessoas têm um conteúdo que elas querem resolver, mas elas escolhem a forma errada de fazer. Não é? Nem sempre elas têm a habilidade de fazer isso. Estas pessoas merecem ser ouvidas por nós. Com elas vale a pena a gente tentar traçar uma estratégia de se dar bem. Então fica aqui uma lição de casa. Lição de casa. Homework fica mais bonito? Fica aqui uma lição de casa. Escolhe uma pessoa que não seja mau caráter, não é esse o objetivo. E com quem você tem algum tipo de desavença, com quem você não se comunica tão bem. Amanhã você vai conversar com essa pessoa. Você vai ouvir um pouco mais o ponto de vista dela. Sem ficar contrapondo. Sem devolver para ela cada palavra que ela disser para você. Tentando buscar a compreensão daquilo. Bacana. Então vou ser as duas coisas. Eu vou ser cristão. E eu vou ser ao mesmo tempo exigente. Porque eu vou tentar entender aquilo. Vou começar a ser exigente comigo. Ao ouvir, você não vai retrucar. Você vai sair de perto e falar, tá bom, vou pensar a respeito. E sai e vai pensar a respeito. Este é o teu exercício. Se segurar para não ficar respondendo na lata cada coisa que a pessoa vinha falar e havia fazer. Eu estava olhando, estudando um pouquinho para essa nossa conversa. Ela sempre é rápida, né? 14 a 20 minutos, mais ou menos. Falei 14 porque está escrito 14 aqui agora. De 14 a 20 minutos. E eu peguei nessa contraposição de ser exigente, ser cristão, tolerante, compassivo, etc., e ao mesmo tempo exigente, na aplicação das leis universais, exigente, focado, rígido e tal. Eu vi 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que são interessantes. O capítulo 23, que diz lá, né, moral estranha. Né? Então ele diz lá, quem não odeia seu pai e sua mãe,
Como é que pode ser isso? Exigir que isso pudesse ser uma realidade, como quer dizer, na verdade não é odiar, o idioma hebraico não era tão rico assim. Isso quer dizer amar menos. Às vezes você precisa deixar de lado o seu amor para ter um amor maior pelas leis cristãs e seguir o que é correto, não é? Basicamente é isso. Mas enfim, eu olho lá para o capítulo 23 e digo, não é? Moral estranha, quem não odeia seu pai e sua mãe. E aí eu vejo o capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Opa, estou falando exatamente do fato de conseguir compreender dois capítulos muito diferentes, que às vezes parecem antagônicos, parece que se chocam. Não se chocam. Não se chocam. E a compreensão da situação. Que tal você ler os dois capítulos? Mas ler os rodapés também. A explicação do que eles estão dizendo. Então, eu estou aqui numa balança. Essa balança se contrapõe para mim. Como é que eu sou exigente e ao mesmo tempo compassivo? Como é que eu posso ser focado e objetiva, e ao mesmo tempo eu ser tolerante? É isso? Não é beleza? É isso? Então eu tenho que ser indulgente, não julgar. Eu tenho que ser condescendente. Compreender não significa aceitar. Compreender, ser condescendente, e não julgar imediatamente, ser indulgente, para que eu possa aplicar essas leis, para que eu possa entender o que é adequado para cada momento. Nisso que você queria chegar, sim. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer a cada momento. Quando eu serei duro, quando eu serei mais acolhedor. Esse é o aprendizado que eu vou ter. É porque a nossa vida é sempre assim. Que momento você é acolhedor com seu filho ou com a sua filha? Que momento que você é mais duro com o seu filho ou com a sua filha? Não se pode ser uma única coisa. Porque às vezes eu vou desgastar não só uma relação, como eu vou deixar as pessoas sem esperança. E as pessoas precisam ser acolhidas para entender que elas podem ganhar fôlego e seguir em frente. Então ser exigente exige ao mesmo tempo muito conhecimento. Autoconhecimento, para perceber onde eu estou sendo exagerado numa posição, onde eu estou sendo mole demais numa outra posição. Exige conhecer as leis universais, para que eu possa entender a fragilidade humana. Tem momentos que eu não posso ser duro demais com alguém. A pessoa tem uma doença, a pessoa tem uma visão mental que não está favorecendo, e eu preciso deixar a pessoa ganhar fôlego, porque senão ela pode até se matar num certo momento. Ela pode desistir no meio do caminho, no meio de uma jornada que precisa de você, precisa de mim, precisa da fé nela própria, na própria pessoa que está fraquejando, porque assim ela vai ter a oportunidade de uma segunda chance. Então essa possível e eventual contraposição, antagonismo das coisas, uma se choca contra a outra, na verdade são complementos de visão. Quem é de verdade a balança? É você. Você é a balança. Mas você tem que ser sábio e sábia. Controlar os pensamentos, para que eles não gerem emoções muito fortes e não façam com que eu, você, qualquer um de nós, fale palavras que firam, que impeçam que o outro salve a sua própria honra, para ter essa segunda chance, para que as pessoas cheguem perto de você, cheguem perto da gente. Que tal você pensar a respeito disso? Desta proposição que eu estou fazendo hoje. Contrabalançar as duas coisas, porque tudo é causa e efeito. Quando eu sou equilíbrio, quando eu estou equilibrado, eu tenho capacidade de escolher quais das duas ações, das duas atitudes eu vou fazer. E acredite, todos nós precisamos das duas, em todos os momentos. Durante toda a nossa vida. Às vezes eu preciso de gente que me acolha, precisei muito disso. E às vezes eu preciso de gente que me empurre para frente, também precisei muito disso. Você já precisou disso? Tantas vezes. Ofereça isso também. Vamos pensar nisso? Nesse equilíbrio entre ser exigente? Nesse equilíbrio entre ser acolhedor? Acolhedora? Que tal? O que você acha dessa possibilidade? Vamos estudar os dois capítulos? Que tal? O capítulo 23, o capítulo 14? Vamos entender o que são essas contraposições? Vamos voltar e ouvir outras pessoas? Quando eu não for capaz, peça ajuda para compreender uma situação difícil, para pensar de forma diferente. Tá bom? Que tal? Vamos? É agindo no dia a dia que eu farei um novo século, que eu farei o terceiro milênio acontecer. Tá bom? Fica com Deus, fique bem, acredita em você, muito, acredite na vida.
tá bom? Acredite nos bons espíritos que sempre fazem com que a gente vá em frente. Deus abençoe você hoje aqui e sempre. Acredite, sempre acredite. Tchau.